nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio ele que é um dos pioneiros, um dos precursores na criação da raça Santa Inês do Brasil todo aí. É o seu Ovídio Tavares Vinagre. Seu Ovídio, quero dizer que estou muito satisfeito de tê-lo aqui no nosso estúdio. Seu Ovídio, o senhor é um dos responsáveis pela introdução, digamos assim, do Santa Inês no rebanho, né, do nosso Brasil. Como se deu isso? Quando eu iniciei há 30, 28 anos atrás a criação, um grande criador de Guzerá, eu era presidente da Associação dos Criadores da Paraíba, e na inauguração de um parque lá em João Pessoa, o senhor ministro na época mandou um representante. Enquanto nós aguardávamos ele chegar, nós ficamos na sala conversando, e um cidadão, eu estava assim sentado, e ele bateu com a varinha na minha bota e disse: mas é bota de cromo alemão? Eu digo: doutor, eu estou vindo de um mestrado no Rio Grande do Sul e pude comprar ela lá no Rio Grande do Sul, que era barato. Vá tirar. Isso é bota e sapato para criador de boi. Criador de caprino e ovelha, caprino e ovino tem que andar de chinelo de rabicho. Brincando, mas essa era a mentalidade. Pejorativa até. Pejorativa. Mas era a mentalidade, na verdade, daquela época de quem criava caprino e ovino. Digo mais a você. Cheguei algumas vezes em fazendas, no Nordeste todo, e que tinha ovelhas espetaculares, e eu elogiava: que ovelha bonita, rapaz, que rebanho bonito. Não, isso é do meu vaqueiro. Entendi. Criar ovelha era para pobre. O cara dizia, às vezes, quando ele ainda era mais humilde, ele dizia: alguns carneiros aqui que eu crio para comer uma buchada. E lhe digo, para mim é surpresa, 30 anos depois, chegar ao nível que o Santa Inês e o caprino também, depois da entrada do boé no Brasil, não é? Certo. Da evolução que eles tiveram. Realmente é bastante interessante. Até antes de começar essa entrevista, o senhor Vitor estava me dizendo que teve um fato até curioso. Como na época ninguém acreditava muito, teve um cidadão que mandou um carro. Como é que foi a história? Foi, sim, foi. Na exposição em Itaperoá, exposição nacional em Itaperoá, um cidadão na época era presidente da Associação dos Criadores no Goiás, e o meu carneiro, eu tive um carneiro naquela época muito famoso, misterioso, e o pai dele tinha sido já campeão nacional de um grande rebanho que a Paraíba tinha e infelizmente deixaram de criar, que era a família Suassuna no Catolé do Rocha. Eram grandes conhecedores naquela época, em que se julgava, você vê a evolução, se julgava Santa Inês como dente de leite, 2 dentes, 4 dentes e boca cheia. Eram as categorias que existiam. Não existia nem animal. Depois, com o advento do registro, veio o animal base, depois o PROV 1, 2, 3, chegamos à evolução que nós estamos hoje. Mas naquela época, que nós estávamos na exposição de Itaperoá, que sempre foi referência no Brasil, o presidente da época da Associação dos Criadores do Goiás me ofereceu pelo meu carneiro um Gol GTI, que era o carro mais caro no Brasil. E eu não vendi. Então, nos jornais da cidade, o paraibano louco, como é que um cara deixa de trocar um carneiro por um carro? Entendi. E eu não me arrependo de não ter trocado, né? Mas você vê, hoje carneiro de 2 milhões, 2 milhões e a prova está aí que o senhor estava no caminho certo, não? Eu estava no caminho certo, quando muita gente me condenava, a própria minha família, né? Que nós somos descendentes de família de criadores, né? Da área rural. Achavam que eu era um louco, como era que eu ia deixar de criar boi e plantar cana de açúcar para criar carneiro. Isso era loucura. E esse produto made in Nordeste, digamos assim, está descendo com toda a força para o Sudeste, né? Sim. Essa é uma realidade. Nós vamos dizer, nós tínhamos no Nordeste 94% dos caprinos do Brasil e 60% da criação de ovinos. A região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, mas principalmente o Paraná e Santa Catarina, que são tradicionais criadores de ovinos, mas ovinos para lã. E hoje nós estamos vendo que, como você bem falou, o ovino vindo para a região sul e também para o norte. Eu acho que o grande potencial desse Brasil é o Mato Grosso, o Tocantins e o Pará, aonde lá será sim os grandes produtores de carne. E aqui, doutor, chegando na região de São Paulo, o sudoeste todo, onde nós temos mais regularidade de chuva, onde nós temos solos muito mais férteis e onde nós temos também profissionais, criadores com mais mentalidade empresarial.
Uma das coisas que o Plano Real nos mostrou é que dinheiro vale dinheiro. Sim. É desprezível, como se pensava antigamente, de R$1, centavos, moeda. Não, doutor, você tem que agregar valor. Perfeito. Dinheiro é muito caro hoje. Então nós temos que admitir que o empresário da região centro-oeste e hoje da região norte também, eles têm, vamos dizer assim, um lado vocacional, um lado empresarial, sabem ganhar mais dinheiro do que a gente do Nordeste. Isso é verdade, nós não podemos... Sou nordestino... Não é bem assim também, não é bem assim também. Nordestino é ligeiro. Não, nordestino não sabe ganhar dinheiro, não. E os bons animais estão aí, todos vindo do Nordeste. É verdade. O fenômeno Encanto, o fenômeno Camará, né? O Mike Tássio, que faleceu na última FEINCO. O Playboy, e tantos bons carneiros, o Urubu, o Bandido. Eu digo só até fera, né, rapaz? Sim. Só fera. Eu digo até o seguinte, que a criação moderna do Santinês tem antes de Camará e após Camará. É isso? Você concorda comigo? Concordo, com certeza. E aí eu vejo o seguinte, você vê aí o que é que a gente pensa do Santinês, o que está acontecendo com o Santinês, e o Boé vem acompanhando. Vem na trilha, vem na batida. Vem acompanhando, né? Sim, o Boé vem acompanhando. Nós estamos com o Boé aqui, né? Eu pertenço a um grupo, né? Eu dou consultoria a um grupo forte, que nós temos criação no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Centro-Oeste, aqui em Minas Gerais, com Boé, no Mato Grosso. E a gente vê a grande expansão desses animais. Isso é realidade? É. É uma realidade que nem os criadores de bovinos, os grandes selecionadores de bovinos, estão conseguindo dados tão reais nos seus leilões. Quer dizer, o leilão mostra a comercialização, não é isso? Na última FEINCO, certo. Foi feito um anuário que foi divulgado na FEINCO, pela revista O Berro. Sim. Trabalho do senhor Rinaldo, dona Denise. Isso, são grandes, eu digo assim, o Santinês deve muito a Rinaldo. Rinaldo deu um grande impulso com a revista O Berro. Hoje, a maior revista de circulação em todo o Brasil. Eu gosto, como sou bom nordestino, matar a cobra e mostrar o pau. Muito bem. Esse foi um anuário em que, olhando ele, eu vi um dado que me surpreende, amigo. Vamos ver esse dado aí agora. Resultado de todos os leilões de caprino e ovino no Brasil durante o ano de 2006. Se você dê uma olhada aí para você ver. Se você analisa isso aqui, todos os leilões, isso não é os leilões de elite, não. Todos os leilões realizados no Brasil em caprino e ovinocultura do Brasil. Você vê que são várias páginas, né? É um dado oficial. É um trabalho de pesquisa muito sério que o senhor Rinaldo, a revista O Berro desenvolveu. Que vem engrandecer a criação, toda a pecuária nacional. Se você chega a um resultado final, você vai ver que nem os criadores de bovinos conseguiram uma média tão alta como foram todos os leilões, não é um leilão só não. Todos os leilões brasileiros de caprino e ovinocultura. Isso nos mostra o quê? Nos comprova o quê? E que é uma atividade altamente lucrativa, é uma atividade em que oficialmente está sendo mostrado os dados dela e que vou mais além. Se você fizer uma média, não os leilões de elite do Nelore, mas se você fizer uma média de todos os leilões do Nelore do Brasil, né, incluindo aí os leilões comerciais, que tem muito no Mato Grosso, incluindo aí os leilões de elite de Uberaba, todos eles de São Paulo também, né? Não vamos desmerecer o criador de São Paulo, a elite do Nelore brasileira. Se você fizer uma média, ele não alcança a média que o Santinês e os leilões de caprino e ovino alcançaram. Então eu lhe pergunto, isso é uma realidade ou não? Doutor. Isso é fato. É fato. Registrado aqui no Anuário Brasileiro de Ovinos. Sim, isso não é uma revista que foi jogada por brincadeira, não. Um documento, né? É um documento. Que vem comprovar. É isso aí. E é por isso que eu digo que eu acredito, se você me perguntar, você acredita em caprino e ovinocultura? Acredito. Aconselho ao empresário rico do Sul, o empresário rico do Centro-Oeste do Brasil, do Norte do Brasil, que querem entrar nessa nova atividade, entre acreditando. Sabe por quê, amigo? Hoje, o maior aumento de consumo de carne no mundo é a carne de caprino e ovino. Não vou dizer zero, mas quase zero de colesterol e triglicerídeos. E o mundo todo busca carnes mais saudáveis. Carne de fácil digestão, carne leve, com baixo teor de colesterol, triglicerídeo, alto valor de proteína, não é isso? Sim. E hoje, com essa vida sedentária que nós levamos, nós procuramos um alimento que seja mais benéfico à nossa saúde. Olha, professor, quero dizer que fiquei muito satisfeito de
ter aqui entrevistado o senhor, que é um dos responsáveis, né, pela introdução do Santa Inês nesse Brasil. Eu quero agradecer ao senhor por essa entrevista. Obrigado, professor. Eu que agradeço, muito obrigado e sucesso para você. Para nós. A todos nós. Mas o programa continua. Obrigado, professor.